Bom, boa tarde a todos. Dentro do programa A Arte de Fazer Amigos, né, as notícias aqui da arte e odontologia, dando continuidade, hoje nós vamos entrevistar a nossa especialista em prótese odontológica, né, a doutora Nina Dalmolin, que vai dar alguns esclarecimentos, tentar responder algumas dúvidas que os telespectadores tenham a respeito dessa especialidade. Nós sabemos que uma prótese, como o nome diz, é justamente a reposição de um elemento artificial para um elemento natural que foi perdido, ok? Então é um prazer muito grande, doutora Nina, estar com a gente. Ela é especialista, né, em prótese. E a primeira pergunta, acho que todo mundo, por que um dente, por que tem que se colocar uma prótese numa pessoa que perdeu um elemento dentário? Então, a partir do momento que o dente ele não pode mais ser restaurado, não existe mais essa possibilidade, a gente faz uma prótese para que dessa forma seja possível manter o equilíbrio de toda a função mastigatória e promover assim a estética, a fonética, enfim, todo o trabalho da mastigação. Com a ausência desse dente, pode ocorrer mesializações ou distalizações dos dentes que estão ao lado deste elemento perdido, ou até mesmo a extrusão do dente antagonista. Como a gente está fazendo assim para o leigo, né? Isso para a gente explicar, né? Mesializar e distalizar é o dente movimentar na boca, isso, né? De um lado para o outro, ou ele crescer, isso. Ou ele crescer, isso realmente gera muito problema de oclusão, né? Oclusão, problema periodontal. Exatamente. Nós sabemos que existem vários tipos de próteses, né? E quais são as indicações dessas próteses? Certo. Existem as próteses totais, que elas são indicadas, né, em casos que o paciente perdeu todos os dentes da boca, por exemplo, todos os dentes superiores. Enfim, ela é uma prótese feita em acrílico, dentes artificiais. Hoje em dia, ela já está caindo em desuso pelo fato dos implantes, que seria mais ou menos o mesmo caso das PPRs, que são as próteses parciais removíveis, que já essas são indicadas quando há perda de apenas alguns elementos dentários, não todos. Elas são fixadas por grampos nos dentes ao lado. Existem também as próteses fixas sobre dente. Nesse caso é quando existe a coroa do dente e a raiz. Quando você perde grande parte ou toda a coroa e a raiz ainda suporta um pino ou um núcleo, nós refazemos a coroa desse dente. E também existe as próteses sobre implantes, que é o caso em que o dente todo é perdido. Então é colocado o implante, que é a parte cirúrgica, e em seguida a gente faz a prótese sobre o implante. Legal. Como que eu sei, por exemplo, que uma prótese, a gente sabe que todas as especialidades têm seus cuidados, né? Como que eu vou saber se uma prótese está bem adaptada ou não? Porque às vezes você olha uma prótese, aparentemente ela está bem, né? Mas na hora que você vai examinar, você vê que ela tem problemas de adaptações, e isso vai favorecer a infiltrações, né? Quando que eu sei que uma prótese está bem ou mal adaptada? Então, a gente vê isso clinicamente e radiograficamente. Clinicamente, através da sonda exploradora, a gente consegue ver se tem algum buraquinho, vamos dizer assim, que causa infiltração, e radiograficamente a gente consegue ver perfeitamente se a prótese está bem adaptada ou não. Existem essas duas opções. É importante que ela esteja muito bem adaptada para evitar que problemas gengivais sejam ocasionados, e também infiltração, que isso vai impedir que a prótese fique na sua boca por muito tempo. Com certeza vai trazer problemas. A gente observa às vezes que determinadas próteses caem rapidamente, né? E tem outras que você pergunta para o paciente quanto tempo que você está, já estou com 20, 25 anos com essa prótese, né? Então, na realidade, qual que seria, por exemplo, um tempo que você pode dizer, não, essa prótese foi bem feita ou essa prótese foi mal feita? Tudo depende dos cuidados que foram tomados, tanto laboratorial quanto clinicamente, e também os cuidados tomados pelo paciente em relação à higienização. Uma prótese fixa, por exemplo, metalocerâmica, o tempo que a gente dá é em média 5 anos, a durabilidade dela. A partir desses 5 anos já pode haver uma reavaliação para trocar essa prótese. Porque se realmente o dente que é natural, né, tem problemas, tem né? problemas, a prótese com certeza. Imagina uma prótese, né, que é uma coisa que
feita artificialmente, né? Ela tem uma vida útil, sim. Se realmente o paciente não tiver esse cuidado. Né? Realmente vai ter sérios problemas. Assim, não, vai sim. Eu pergunto a você assim, como que a gente higienizaria essa prótese? A prótese metalocerâmica, por exemplo, que é a prótese fixa, tanto a sobre dente quanto a sobre implante, o paciente vai higienizar em casa da mesma forma que ele higienizaria um dente natural, com a escova e o fio dental. As próteses totais, as PPRs, elas precisam de um cuidado um pouco maior. Após as refeições, você deve higienizar ela com a escova. Durante a noite, as próteses totais principalmente, você não deve dormir com ela. Tem os cuidados maiores em relação a isso. É importante também que o paciente que ele faz o uso de qualquer tipo de prótese, ele volte ao consultório do dentista pelo menos 2 vezes ao ano para fazer a manutenção disso. Por exemplo, nós falamos de prótese que cai, é que às vezes a gente coloca um cimento provisório para observar se a gengiva tá bom. Então, às vezes esse cimento provisório ele cai, uma pessoa assim, com ele também caiu. Claro, acontece com todo mundo. Mas é isso, eu falando aquela prótese que você já coloca como cimento definitivo e dali 1, 2 semanas, 1 mês cai, né? Então, realmente, só para esclarecer isso aí para vocês, né? Existe uma relação, né? Por exemplo, a gente sempre diz assim que quando a gente ensina na faculdade, existe um casamento perfeito, né? Sim. Entre prótese e periodontia, né? O que poderia melhorar a periodontia em relação à parte de protética? É importante sempre no planejamento da prótese a gente avaliar a gengiva, né, que envolve a pério, e a prótese de uma forma junto. Porque antes, às vezes o paciente precisa de uma cirurgia do recontorno gengival, ou um enxerto ósseo antes do implante, ou um enxerto de tecido conjuntivo, para isso não acabar atrapalhando a prótese depois, a estética principalmente. Claro. Pra gente esclarecer, esse tecido conjuntivo, é um tecido que normalmente a gente tira do céu da boca, né, para enxertar nessas áreas que vão ser colocadas as próteses, né? Então, para que o nosso telespectador possa entender assim com mais tranquilidade. Eu sempre costumo dizer, né, quando a gente dá as aulas de periodontia, que a periodontia é a fundação da nossa casa, né? Então, por exemplo, se você tiver, por exemplo, uma fundação boa, você vai ter uma prótese, uma casa boa em cima, sim, né? E se você tiver uma fundação ruim, ou seja, em cima de um dente comprometido, né, na parte gengival, essa casa, com o passar do tempo, vai sacudir, com certeza, com certeza, tá? Certo? E, por exemplo, em relação à estética, todas as próteses vão ficar boas assim? Ou você acha que às vezes, vamos supor, você fez uma prótese bem adaptadinha, será que a estética sempre vai ficar boa? Não. Ou tem alguns cuidados em relação a isso? Tem que ter alguns cuidados. A prótese metalocerâmica, por exemplo, que ela apresenta o coping em metal. Você às vezes cimenta ela, ficou perfeita, não aparece a cinta metálica, mas com o decorrer do tempo é bem provável, é bem possível que essa cinta metálica comece a aparecer. Em dentes posteriores, por não ser uma área estética, não tem tanto problema assim, mas na região anterior acaba sendo um problema. Então, nesses casos, a gente indica utilizar um coping em zircônia, por exemplo. A porcelana ela acaba ficando um pouco mais opaca por causa da zircônia, mas a gente consegue uma estética muito boa e não vai ter esse problema da cinta metálica aparecer depois. O que a gente costuma dizer, por exemplo, levando para a especialidade de implantes, né? Às vezes você até consegue colocar o implante, mas como o paciente perdeu muito osso, nós temos que muitas vezes fazer o reposicionamento desse osso, né? Porque senão você fica com aquele dente desproporcional. Sim. Né? Você fica com um dente natural, por exemplo, o incisivo central no lado de cá, numa altura X, né? E você fica com aquele, eu brinco, até um filhote de cruz credo, né? Porque fica bem adaptadinho, mas esteticamente fica muito ruim, né? Então é isso, gente. Nossa, a gente agradece muito aqui as informações, né, da doutora Nina. Nos colocamos à disposição, né, no nosso site, tá, nos nossos telefones que contam na Arte Odontologia. Para eventuais dúvidas, a doutora Nina estará sempre à disposição para saná-las. Tá? Eu agradeço a presença de todos e até o próximo programa.
Obrigada. Muito obrigado.